Isso eu acho que essa interpretação, às vezes, é um pouco equivocada, é fazer o que quiser. É fazer de acordo com a lei. Mas quem diz o que é lei, tá ligado? Pois é, esse é um debate grande, cara. O que é lei? Eu não sou jurista, não fiz direito, eu fiz administração. Estudei bastante na época do mestrado, escola austríaca, isso foi 2009, 2010, que eu fiz em Madrid. E o Hayek tem 3 livros muito bons sobre isso, chamado Law, Legislation and Liberty. E que ele diferencia entre a lei, que é descoberta, e é descoberta por meio da interação social dos indivíduos, e a legislação, que é aquela lei fictícia, que é imposta por grupos, por governos, em favor de alguns, em detrimento de outros. Ou seja, alguém é beneficiado e alguém tem que pagar por aquilo, ou alguém é prejudicado. E a lei, na verdade, a lei deveria se aplicar a todo mundo. Quando a gente avança no sentido de, não, uma lei para alguém é o privilégio, né? Privilégios. Uma lei privada só vale para você, não vale para o outro. Pô, aí começa o problema. Então, e aí nessa distinção, se a lei se aplica de igual para todo mundo, acho que aí a lei é correta e vai no sentido certo. Agora, se é uma legislação que se aplica a um grupo específico, educação gratuita para esse setor, é imposto menor para esse, um subsídio para não sei quem, cara, então aí é um privilégio. Não, aí com certeza. E eu tenho um sentimento muito forte sobre isso também, porque é mais ou menos o governo direcionando quem ele quer elevar ou não na vida, né? E sempre quando tu tiver que tomar essa decisão, ele vai estar sendo injusto com muita gente, né? Geralmente a desculpa do governo é de estar reparando alguma coisa que está errada na sociedade. Mas aí a gente cria esse problema que é Total. atrapalhar o cara. Por exemplo, há no Brasil um sentimento anti-rico. Você não pode ficar rico, você não pode ganhar dinheiro. É uma ofensa. É um problema. Se você... O Roberto Campos diz, não, o Nelson Rodrigues, né? O sucesso é uma ofensa pessoal no Brasil. E aí... Sabe por que eu acho que eles pensam isso? Porque eles sentem que se você ficou rico, quer dizer que você tirou de muitas outras pessoas, tá ligado? Que você roubou também. Tem algumas pessoas que pensam que se eu tenho mais dinheiro, é porque aquele cara tem menos dinheiro. E por aí vai, a gente sabe que não é assim que funciona. É o soma zero. Eu tenho mais porque ele tem menos. A gente sabe que não é assim. E pessoas inteligentes pensam isso, tá ligado? Sim. Isso é um pensamento comum aqui no Brasil. E até esqueci o que eu ia falar. Mas então vamos agora. Outra parada. Mas a gente fugiu da parada do quem faz as leis dentro do ANCAC. Então, esse pra mim é um ponto importante. Primeiro, então, as leis são descobertas. E elas são, por exemplo, o não matarás. Cara, vale para todo mundo. Sim. Mas não matarás sempre, em qualquer momento, em qualquer instância do tempo, em qualquer ocasião, sempre. Cara, Não. Legítima defesa, cara, vale. Sim, Se estiver sim. atentando contra a sua vida, você se matar alguém para se defender, cara, aí Porque é lógico, porque é óbvio, porque você consegue fazer Porque é natural. uma equação lógica de soma. Você sabe que a minha vida vale mais do que a vida de um agressor que está tentando com a minha vida, porque ele está causando uma situação onde eu não. Então ele está considerando... porque ele é um agressor, né? Então ele está errado, ele está atentando contra uma propriedade minha. Mas isso é analógico. Mas aí que está o ponto interessante, né? Eu de novo, eu não sou especialista nas questões de legislação, de lei, mesmo no ancapismo. Acabei indo muito mais para economia do que nessa parte mais legal. Mas, então, o primeiro ponto as leis desse sentido são descobertas por meio da interação social. Sim. E são em comum acordo. E o serviço na lei é como você consegue ter a justiça numa sociedade ANCAP? Ou seja, como é que funciona a justiça privada? E hoje já existe justiça privada. Existe arbitragem, câmara de arbitragem. Sim, sim. O próprio mundo está organizado com meio numa anarquia, né? Porque a gente não tem o governo, Não tem o governo supranacional, mundial, o governo mundial. Então, os países entre si estão numa anarquia. E funciona. Se olhar, por exemplo... Mas numa anarquia de estados. Mas não tem o... É como se você imaginar o Brasil como um indivíduo, ele lida com os Estados Unidos como um outro indivíduo. Exato. Não tem ninguém, não tem alguém que manda acima disso, né? E no setor marítimo tem muito de leis internacionais que estão à margem dos estados, e isso são coisas que vêm já de séculos ou milênios, que funcionam muito bem.
Então a questão é como a justiça pode funcionar de forma privada. E uma crítica que eu vejo sempre é, não, mas pô, então se a gente tivesse leis privadas, as leis seriam vendidas. Não, porra, não é assim que funciona. E o pior, é justamente na legislação estatal, nesse marco jurídico estatal, que as leis são vendidas. São É exatamente vendidas. isso que a gente vê. Isso é verdade. O balcão de lei é o que acontece hoje. Mas né? qual seria, dentro do ancapismo, o processo pelo qual a sociedade chega nas leis e valida elas? E chega assim, nós chegamos nesse comum acordo, esta é uma lei. Pum. Não sei dizer. Não sei. Democracia direta, cara. Eu imagino Democracia que seja, direta. vamos nos juntar aqui e aí decidir, pô, estamos precisando de polícia, vamos lá fazer isso aqui, vamos... Acho que tudo... aquele lance, quanto menor a interferência do Estado, de um grupo líder, melhor, porque esse grupo líder, ele existe, a gente sabe, só pra sugar, né? E como acontece hoje, a gente não tem nem como discutir isso. Quer dizer, tem os caras que vão discutir essa porra aí, falar que querem mais Estado. Outro dia, esses dias, inclusive, tu viu a Tabata Amaral sugerindo Sim, eu vi. que tivesse absorvente de graça em nem sei onde. É que mas- esse é o problema. É um tipo de legislação. Cara. Não existe absorvente de graça. Caralho, Existe ela direito sugeriu para alguém isso. e obrigação para alguém. Quando a gente vê políticos, burocratas sugerindo leis, nunca tem essa preocupação. Vamos conceder direitos. Beleza, mas é direito para alguém e obrigação para outra pessoa. A única preocupação é quem vai receber o direito. Quem vai pagar por aquilo. Pois é. É porque esses caras já trabalham numa ótica estatal. Eles já acreditam que isso é certo. Essa é a parada. Mas muita gente, mesmo a Tabata, ela foi apoiada por muita gente sensata, Liberal, né? inteligente, até alguns liberais, empresários. E, sinceramente, é uma social-democrata e acho que pode ser muito bem intencionada, mas acho que tem muitas ideias terríveis como essa dos Mas todo absorventes. político é assim, não é? Sinceramente, eu vejo pouca diferença. Bem intencionado? Não. Tá. É o que pensa só do jeito estatal, por assim Sim. dizer. O cara, Então pra vamos ser lá. político, ele tem que ter comprado a ideia que o Estado é necessário. Então vamos lá. O cara do PSL, o cara do PT, o cara do PSOL, o cara do sei lá o quê. Pra mim, é tudo a mesma merda. Sabe? É difícil um cara desse fazer algo que realmente faça sentido pra sociedade. Porque quando ele vai fazer algo que faça sentido pra sociedade é reduzir o próprio privilégio. É difícil? Então, eu não vejo nenhum, sabe? Por isso que se você não tem esse conhecimento prévio e essas ideias muito bem arraigadas, é muito difícil você entrar no poder, entrar no Estado e conseguir reduzir o Estado, reduzir privilégios, porque no fundo você está jogando contra o seu próprio bem-estar material, digamos assim. E é por isso que eu gosto muito do pessoal do Partido Novo, de vários liberais que eu vejo que estão lá no Congresso, Tu não acha que é uma questão de tempo, não, cara? Pra esses Oi? caras. Tu não acha que é uma questão de tempo pra esses caras virarem mais Estado? Eu diria que é difícil o cara se manter convicto às ideias e jamais dar uma derrapada. Eu acho que deve ser muito difícil. Porque eu acho que é a natureza humana, né, cara? É aquela história do poder corrompe, o poder absoluto corrompe absolutamente. Então tem que ter uma integridade moral muito forte para conseguir entrar lá, bater pé e dizer, cara, vamos reduzir isso aqui, reduzir privilégio, não vou gastar verba, não vou usar motorista, assistente, caralho, a quatro, cara, é para reduzir mesmo. Então os liberais, libertários, os ANCAPs, os que pensam que é importante também entrar no Estado para tentar reduzir a máquina, pensa dessa maneira, cara. Eu vou entrar lá para reduzir ao máximo. Essa é a minha ideia. Vou entrar lá, vou ter poder para reduzir o poder. Esse é o objetivo. Sim, tem campos que acham que isso é completamente inócuo ou até contraproducente. Eu discordo. Eu acho que Qual também que é seria o necessário. argumento para contraproducência disso? Eu acho que esse é o único Porque você jeito passa a possível. fazer parte da gangue estatal, você passa a ser um espolhador da sociedade que está ganhando É um salário ataque à com honra, a impostos. contraproducência. Você perde Pode um pouco ser- da sua honra. Porque É, é inegável Pode ser uma... que você... Como é que se diz? Uma hipocrisia. Aham. Mas é que é inegável que talvez essa seja a solução, né? Você implementa vários parasitas dentro de um organismo que a gente acha que precisa ser destruído. E esses parasitas trabalham por dentro enquanto a gente trabalha por fora. Eu vou nessa linha. Para mim, eu tanto na economia quanto na política, eu acredito na divisão do trabalho.
Então, cara, a gente precisa de tudo. Tem que ter gente, tem que ter filósofo, tem que ter jornalista, tem que ter empresário, tem que ter trabalhador, tem que ter político libertário lá dentro, tem que ter tudo. Tem que atacar em todas as frentes para reduzir o Estado em prol do cidadão, em benefício do cidadão. Sim.